Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, vamos para mais uma aula de redação? Então vamos lá. Hoje o nosso assunto é dissertação, tá? Nós vamos falar mais um pouquinho aí sobre o texto dissertativo. Então vamos lá? O que é dissertação? Dissertação é um tipo de texto que se caracteriza pela defesa de uma ideia, de um ponto de vista ou pelo questionamento acerca de determinado assunto. Então, gente, a dissertação, o que é dissertar? Né? É a defesa de uma ideia, tá? De um ponto de vista, é você defender, né, o seu ponto de vista, tá? Ou pelo questionamento a determinado assunto. Tudo bem? Estrutura, argumentação. Então, assim, é a defesa, né? Como eu falei, a defesa do ponto de vista através de quê? De argumentos. Você vai usar o que? Argumentos para defender o seu ponto de vista. Tá ok? E essa defesa aí tem que ser o quê? Consistente e convincente. Tem que convencer o leitor. Tá ok? Então, defesa do ponto de vista através de argumentos consistentes e convincentes. Então, os argumentos que vocês, né, irão usar tem que ser o quê? Convincentes, né, e consistentes. Tá ok? Lembre-se que a dissertação argumentativa tem como principal objetivo persuadir o leitor e convencê-lo. Então a ideia é essa, a dissertação que é convencer, tá bom? É convencer o leitor que a sua opinião é a correta, tá bom? Os argumentos deverão ser consistentes e estruturados de forma coerente e coesa, então tem que ter sentido. Tá bom? Tem que ter sentido, de modo a formar uma unidade textual. Tudo bem? Então vamos prosseguir. Dicas para escrever uma dissertação, tá? Gente, essa questão aí, né, muitos erram, tá? A questão aí das dicas, né, para escrever uma dissertação. Esse tipo de gênero textual, né, dissertação, tá? Requer muita atenção, tá? E tem lá toda a sua estrutura. Então, quais são as dicas para escrever uma dissertação? Jamais use gírias, tá? Então, esqueçam, tá? Esqueçam aí gírias. Não podemos usar gírias em uma dissertação, tá bom? Não utilize provérbios ou ditados populares. Nunca se inclua em sua dissertação, ou seja, não se deve usar a primeira pessoa, nem se dirija ao interlocutor. Esses recursos são permitidos apenas na carta argumentativa. Então esqueçam esse termo eu acho, na minha opinião. Então nunca se inclua em sua dissertação. Tá? Não se deve usar a primeira pessoa. Não esqueçam disso, tá ok? Não utilize sua redação para propagar doutrinas religiosas. Também é um tópico, né, muito importante, que nós temos que ter esse cuidado aí, tá? Jamais analise o tema proposto movido por emoções exageradas, tá? Não utilize exemplos contando fatos ocorridos com terceiros que não sejam de domínio público, tá? Então, gente, jamais analise o tema proposto, tá? Tô voltando aí. Jamais analise o tema proposto movido por emoções exageradas. E não utilize exemplos contando fatos ocorridos com terceiros que não sejam de domínio público, tá? Outra questão também muito importante, não utilize abreviações, tá? Muitos aí gostam de abreviar, né, palavras, não utilize abreviações. Procure evitar a repetição da mesma palavra
Então, assim, vamos usar aí os sinônimos. Não tem os sinônimos? Então, vamos usar os sinônimos. Nada de ficar repetindo a mesma palavra. Isso aí empobrece a sua redação, tá ok? Capriche na letra, tá? É um tópico também bastante importante. Quem vai ler, né, a sua redação vai precisar o quê? Entender o que você escreveu, tá bom? Então, capriche na letra. Não fuja ao tema proposto. Então, muito cuidado com isso aí. Tem gente que começa, né, falando sobre um assunto e quando chega no desenvolvimento já muda completamente, já vai para outro assunto. Então, não fuja ao tema proposto. Tudo bem? Então, assim, eu espero que tenha ficado claro aí essas dicas para escrever uma dissertação. Tá, gente? Então, assim, eu trouxe para vocês, são várias, tá? Mas eu trouxe para vocês aí algumas dicas aí mais importantes. Todas são importantes, só que tem aquela que a gente usa mais. Então, assim, eu trouxe para vocês, né, não é fazerem isso, para vocês não, né, usarem, tipo, as gírias, tá? Não, vocês não irão usar mais gírias, abreviações, vocês não vão mais abreviar, tá bom? Então, assim, vamos ter cuidado, tá? Em relação a isso, é muito importante, tá? Porque às vezes a gente perde ponto, assim, por coisas, né, assim, bobas, tá bom? Até mesmo, assim, por falta de atenção, tá ok? Então, vamos lá. E eu trouxe para vocês também expressão inicial típica de parágrafo, de introdução, de desenvolvimento e de conclusão, porque muitos, né, de repente, assim, têm as ideias em mente, né, do que escrever, só que tem uma certa dificuldade ao iniciar. Ah, como é que eu vou iniciar uma introdução? Como é que eu vou iniciar um desenvolvimento? Como é que eu vou iniciar uma conclusão? Então, eu trouxe aí para vocês, né, para ajudar, tá bom? A expressão inicial aí para a introdução. Vocês podem começar como? É irrefutável que, é inegável que, é indubitável que, não há dúvida de que, é inquestionável que, tá? Isso aí, essas são as expressões para a introdução. E para o desenvolvimento? Com relação a, relativamente a, quanto a, acerca de, tá ok? E tem também aí as expressões, né, para a conclusão, né, diante do exposto acima, em vista do que foi mencionado, sendo assim, para concluir, tá bom? Aí vocês iniciam e depois vai embora, tá bom? Então, assim, são dicas, né, importantes que vocês vão precisar, tá ok? E tem aí também uma proposta de redação, né? Vamos colocar em prática tudo que nós aprendemos, tá? Então, eu trouxe aí para vocês uma proposta de redação, tá? Então, ó, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema violência policial contra negros no Brasil e no mundo, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Então, faça aí entre 20 e 30 linhas, tá ok? Lembrando que é um texto dissertativo, eu não vou me incluir, tá? Nessa redação, eu não irei usar a primeira pessoa, né? Eu vou usar a primeira pessoa? Não, tá? Vamos usar aí a terceira pessoa, tudo bem? Não vou usar gírias nem abreviações, tá bom? Então, assim, tudo que nós aprendemos hoje, agora é hora de colocar em prática, tá ok? Boa produção a todos!